Nos filmes de ficção, geralmente um apocalipse zumbi começa depois que cientistas cometem algum erro e um terrível vírus começa a se espalhar pela Terra e transformar as pessoas em zumbis. Mas um bom enredo também poderia envolver cientistas que descobriram um vírus zumbi no permafrost, que é capaz de infectar amebas unicelulares vivas e que ninguém sabe ao certo se esse vírus pode infectar animais ou humanos. O problema é que essa história não saiu de um filme, pois estamos falando de um caso real. Nas últimas décadas, as temperaturas no Ártico estão descongelando o permafrost da região. Para quem não sabe, o permafrost é todo aquele terreno que tenha permanecido congelado durante pelo menos 2 anos e que está formado por terra, rochas e sedimentos amalgamados em um todo pelo gelo, como se fosse um grande bloco de cimento congelado. O problema é que a gente não sabe exatamente o que aconteceu em determinada região que está congelada há muito tempo. Talvez possa não ter acontecido nada, ou talvez um vírus possa ter dizimado toda a vida por ali. Ou seja, o descongelamento do permafrost pode revelar um vírus que permaneceu inativo por dezenas de milhares de anos, podendo colocar em risco a vida de qualquer ser vivo. E acredite, boa parte do nosso planeta permanece congelado. Para você ter uma ideia, o permafrost cobre 1/5 do hemisfério norte, sendo extremamente importante para a tundra ártica e as florestas boreais do Alasca, Canadá e Rússia. De certa forma, podemos dizer que o permafrost funciona como uma espécie de cápsula do tempo, já que é capaz de preservar os restos mortais de animais extintos e vírus, até então desconhecidos. Tanto é que, ao longo dos anos, cientistas conseguiram estudar alguns restos mortais que foram descongelados, como 2 filhotes de leão das cavernas e um rinoceronte lanudo. O permafrost não é apenas um bom meio de armazenamento porque é gelado, mas também por ser um lugar livre de oxigênio e de luz. Porém, como eu disse anteriormente, as temperaturas do Ártico estão ficando cada vez mais altas, fazendo o gelo revelar uma série de coisas até então desconhecidas para os humanos. O professor francês Jean-Michel Claverie, que trabalha na Escola de Medicina da Universidade Aix-Marseille, em Marselha, analisou algumas amostras de terras retiradas do permafrost siberiano e encontrou nada mais nada menos que um vírus zumbi. Mas como assim um vírus zumbi? Para deixar as coisas ainda mais assustadoras, não foi descoberto apenas vírus zumbi, e sim alguns vírus. O primeiro tipo desse vírus foi descoberto em 2003, batizados como vírus gigantes. O nome se deu porque eles são maiores do que o comum e são visíveis sob um microscópio de luz comum, em vez de um microscópio eletrônico mais poderoso. Em 2012, uma equipe de cientistas russos conseguiu reviver uma flor silvestre de um tecido de semente de 30 mil anos, encontrado na toca de um esquilo. Desde então, cientistas conseguiram trazer de volta à vida antigos animais microscópicos. Diante de todas essas façanhas, Claverie se inspirou nesses casos para tentar fazer o mesmo com os vírus. Olha só. Porém, precisamos destacar que reviver um vírus é algo extremamente perigoso. Afinal, existe o risco de ser um vírus mortal que pode dizimar a humanidade. O fato é que, em 2014, Claverie conseguiu reviver um vírus que ele isolou do permafrost, fazendo com que ele se tornasse infeccioso novamente depois de 30 mil anos. Para não correr riscos, a equipe de cientistas decidiu estudar um vírus que só poderia atingir amebas unicelulares. Em 2015, ele conseguiu a mesma façanha com outro vírus.
Dessa vez, um diferente, que também agia em amebas. O problema é que um estudo divulgado recentemente, no dia 18 de fevereiro, para ser mais exato, Claverie e sua equipe conseguiram isolar várias cepas de vírus antigos encontrados no permafrost e retiradas de 7 lugares diferentes da Sibéria. O estudo mostrou que cada uma delas poderia infectar células de ameba cultivadas. O mais antigo dos vírus tem mais de 48 mil anos e foi encontrado em uma amostra de terra retirada de um lago subterrâneo, 16 metros abaixo da superfície. As amostras mais novas, que foram encontradas no estômago de um mamute lanoso, tinha cerca de 27 mil anos. O que deixa os cientistas em alerta é que, mesmo depois de milhares de anos, os vírus ainda podem ser infecciosos. Isso nos leva a pensar que um vírus antigo, que a ciência nem sabe que existe, pode voltar à vida e colocar em risco, como eu disse, os seres humanos. Segundo a equipe de cientistas, existem vestígios de muitos outros vírus, mas não sabemos ao certo se eles estão vivos. Porém, se os vírus da ameba ainda estão vivos, as chances dos outros também estarem são muito altas. A grande preocupação é que traços de vírus e bactérias que podem infectar humanos também foram identificados no permafrost e estavam extremamente preservados. E é aí que mora o perigo. Em 1997, foi encontrado o corpo de uma mulher que estava no permafrost de uma vila no Alasca. No pulmão dela foi encontrado um material genômico da cepa de influenza, que foi a responsável pela terrível pandemia de 1918, a terrível gripe espanhola. Já em 2012, encontraram restos mumificados de 300 anos de uma mulher que foi enterrada na Sibéria e que tinha vestígios genéticos do vírus que causa a varíola. Mais recentemente, entre julho e agosto de 2016, um surto de antraz na Sibéria matou mais de 2.000 renas e deixou dezenas de pessoas doentes. Dizem que o surto aconteceu devido ao degelo, que aconteceu devido aos verões excepcionalmente quentes, permitindo que velhos esporos de antraz ressurgissem de antigos cemitérios ou carcaças de animais. O que eu estou querendo dizer é que é preciso tomar muito cuidado com o que descobrimos no gelo. Vale destacar que a nossa defesa imunológica é desenvolvida em contato próximo com o ambiente microbiológico, ou seja, o nosso corpo adquire imunidade a partir do momento que temos contato com um vírus, pois assim o nosso sistema imunológico desenvolve anticorpos contra ele. Sendo assim, se por acaso descobrirmos um vírus escondido no permafrost com o qual não temos contato há milhares de anos, pode ser que nosso sistema imunológico não consiga se defender. Então, existe sim o risco em descobrirmos um vírus como esse, mas ao mesmo tempo nós não sabemos por quanto tempo esse vírus pode permanecer infeccioso ou ser exposto às condições atuais, ou qual a probabilidade de eles, no caso, encontrarem um hospedeiro adequado. Para te deixar um pouco mais confortável, nem todos os vírus são ruins. Alguns são benignos ou mesmo benéficos para seus hospedeiros. Além disso, mesmo que cerca de 3,6 milhões de pessoas vivem no Ártico, essa região do nosso planeta ainda é pouco habitada, tornando ainda mais baixo o risco de exposição humana a vírus antigos. Os especialistas só temem que os riscos possam aumentar no contexto do aquecimento global, já que o derretimento do permafrost continuará acelerando e mais pessoas povoarão o Ártico. Além dessa equipe, muitos especialistas acreditam que estamos no caminho certo. Ter conhecimento de todos esses vírus e outras ameaças é o primeiro passo para entender
quais riscos o Ártico representa para o resto do mundo. Só que ainda há outros desafios que podem ser úteis para a humanidade, como, por exemplo, saber onde, quando, com que rapidez e profundidade o permafrost irá derreter. Geralmente, o degelo é um processo gradual de apenas alguns centímetros por década, mas pode acontecer de maneira mais rápida. Em 2021, foi feito um catálogo com uma série de riscos potenciais atualmente congelados no permafrost do Ártico. E entre os riscos estavam resíduos enterrados da mineração de metais pesados e produtos químicos, além de material radioativo oriundo de testes nucleares, que foi despejado no Ártico pela Rússia e pelos Estados Unidos. Então, para evitar que tudo isso e outras desgraças aconteçam, os cientistas recomendam que os humanos tentem interromper o degelo e a crise climática, para assim manter esses perigos enterrados no permafrost para sempre. A vantagem é que nós temos a tecnologia a nosso favor, pois cada vez mais os cientistas podem prever futuras tragédias e identificar as possíveis soluções. Mas uma coisa é certa, assim como o vírus do Covid matou milhões de pessoas ao redor do mundo, um desses vírus zumbi do Ártico pode ter o poder de dizimar a humanidade em um futuro próximo. Eu fico por aqui. Tchau.